Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, estudaremos Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 a 8. E este é o nosso segundo estudo sobre este texto. No estudo anterior, nós abordamos o seguinte tema: Deus de Israel e o nosso Deus. No presente estudo, nós vamos abordar o seguinte tema: os estatutos e juízos do Deus de Israel e do nosso Deus. Convido você a ter em mãos um caderno, uma caneta para fazer as anotações pontuais que nós explicitaremos ao longo deste nosso estudo. Anote aí então o tema que abordaremos neste estudo: os estatutos e juízos do Deus de Israel e do nosso Deus. Esse capítulo 4 faz parte do segundo discurso de Moisés ao povo de Israel, antes dele entrar na terra prometida. E neste segundo discurso, Moisés exorta o povo à obediência. Todos são convidados a obedecer os estatutos e juízos do Deus de Israel, do nosso Deus. Qual é a motivação apresentada por Moisés para que o povo obedeça? Essa motivação nós estudamos no vídeo anterior, na mensagem anterior. Se você não teve a oportunidade de assisti-la, procure nosso canal no YouTube, Deuteronômio capítulo 4, versículos 1 a 8, primeira parte. E qual é essa motivação? Relembremos. Essa motivação para obedecer a Deus encontra-se explicitada nos versículos 7 e 8 deste texto. E o que nos dizem estes versículos? Versículo 7. Nenhum povo da terra tem um Deus tão chegado a nós, todas as vezes que nós invocamos, como eu e vocês temos, como o povo de Israel tem. Tão somente este povo tem um Deus tão chegado a si todas as vezes que eles o invocam. Então, somente eu e vocês temos um Deus tão chegado a nós todas as vezes que nós o invocamos. Além disso, diz-nos o versículo 8 do texto que não há nenhuma outra nação, não há nenhum outro povo da terra que tenha estatutos e juízos tão perfeitos como os estatutos e juízos dados ao povo de Israel, os estatutos e juízos dados a mim e a você. E por que esses estatutos são incomparáveis? Porque são perfeitos e porque refletem o caráter de Deus. Tendo Moisés mostrado a importância destes dois princípios como princípios motivadores para a nossa obediência, ele então nos exorta a obedecer aos mandamentos, estatutos e juízos do Senhor. E o versículo 1 deste texto, ele diz o seguinte: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que sirvais, entrais e possuais a terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dá. Queridos, observem que há dois verbos em destaque neste versículo. Quais são estes verbos? Os verbos ouvir e cumprir. O povo de Israel, eu e você, somos exortados a ouvir e cumprir os estatutos, mandamentos e juízos do Senhor. É importante destacar a relação destas duas coisas, ouvir e cumprir. Porque muitas vezes as pessoas ouvem os estatutos, mandamentos e juízos de Deus, mas não os cumprem. Este era o caso específico de grande parte do povo de Israel. Todos vocês se recordam que em Cades Barneia eles não creram na promessa de Deus. Eles não colocaram sua fé nas promessas de Deus. Eles não foram determinados para entrar na terra.
e por causa disso tiveram que vagar pelo deserto por 40 anos até serem de todo consumidos, de modo específico aquela geração que saiu do Egito e viu as maravilhas do êxodo, aquela geração que tinha em Cades Barneia 20 anos para cima. Observem, eles ouviram os mandamentos, estatutos e juízos do Senhor, mas eles não os cumpriram. E certamente há em nossos dias muitos que são meramente ouvintes da palavra do Senhor, mas não a cumprem. Por isso o texto nos exorta a ouvir, e isso é muito importante, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mas nos exorta também a cumprir os mandamentos, estatutos e juízos do Senhor. O versículo 2, ligado a este versículo, ele fala de algo muito comum entre os seres humanos. Leiamos o versículo 2. Nada acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. E qual é esta tendência muito natural dos seres humanos, desde aqueles que viveram a época de Moisés até aqueles que vivem os nossos dias? Essa tendência muito comum, muito natural é, primeiramente, acrescentar algo à palavra de Deus. E por que as pessoas fazem isto? Fazem isto para que o que acrescentam à palavra de Deus sustentem muitas e muitas vezes os seus próprios conceitos, as suas próprias ideias, ou até mesmo a sua falta de postura ética, moral e espiritual. As pessoas muitas vezes acrescentam algo à palavra para que possam dar vazão às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos. Por outro lado, as pessoas podem também retirar algo da palavra, podem diminuir algo da palavra. E por que elas o fazem? Elas o fazem para que, através desta atitude, elas se furtem de obedecer àquilo que a palavra de Deus diz. Para que elas se furtem de cumprir todos os mandamentos, estatutos e juízos que a palavra de Deus determina. O versículo 2, portanto, aponta para a necessidade de cumprirmos a palavra de Deus em toda a sua integralidade. Toda a palavra de Deus, tanto para os israelitas quanto para nós, é a única regra de fé e prática. E toda a palavra de Deus inspirada é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Nada pode ser retirado da palavra de Deus. Por outro lado, nada pode ser acrescentado à palavra de Deus. E estas palavras ditas no versículo 2 do capítulo 4, elas encontram respaldo no livro de Apocalipse. No encerramento do livro de Apocalipse, eu e vocês podemos conferir o que o Espírito Santo nos diz. Capítulo 22, versículos 18 e 19. Diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Portanto, este é um princípio universal estabelecido para todos aqueles que creem em Deus. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser diminuído. Esta palavra que nós a temos em mãos deve ser cumprida em toda a sua integralidade. Além disto, o versículo 5 do texto que nós lemos, Deuteronômio capítulo 4, versículo 5, ele afirma que a obediência à lei deve ser feita como um exercício de cidadania. Observem o que nos diz o texto. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus,
para que assim façais, observem, no meio da terra que passais a possuir. Os israelitas, quando adentrassem a terra, deveriam ter cuidado, deveriam ter zelo, deveriam ter disciplina para cumprir todos os mandamentos, estatutos e juízos dados por Deus no exercício da cidadania. Tão somente assim seria um povo de propriedade exclusiva de Deus, tão somente assim seria uma nação santa, tão somente assim seria um reino de sacerdotes. Embora nós cristãos não nos constituamos numa nação específica, com território definido, com leis próprias, nós cristãos que estamos espalhados pelo mundo somos convidados, no exercício da nossa cidadania terrena, a obedecer diante de Deus e dos homens todos os mandamentos, estatutos e juízos de Deus. Nós somos convidados a obedecer esta palavra em toda a sua integralidade como um exercício da nossa cidadania. Quais as lições que eu e vocês podemos aprender deste segundo ponto? A primeira é que nós precisamos ouvir com toda a atenção, com todo o desejo, com todas as aspirações espirituais, os mandamentos, estatutos e juízos de Deus, que procedem do seu trono da graça. Em segundo lugar, nós devemos cumprir, obedecendo estes estatutos, mandamentos e juízos em toda a sua integralidade, sem nada acrescentar, sem nada diminuir, para que, em se fazendo isso, possamos satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, ou até mesmo deixar de satisfazer a perfeita, santa e agradável vontade de Deus. A terceira lição: nós, ao mesmo tempo que somos cidadãos dos céus, somos cidadãos da terra. E somos convidados a exercer nossa cidadania aqui na terra, como homens e mulheres que cumpram no lugar em que estão os mandamentos, estatutos e juízos do Senhor, para que assim os homens, ao ver nossas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Agradeçamos por termos um Deus maravilhoso, Deus de Israel, nosso Deus, Deus que é chegado a todos nós quando nós invocamos. Agradeçamos por ter uma lei tão santa, tão justa, tão perfeita e tão boa. Nos empenhemos em ouvir, nos empenhemos em cumprir, nos empenhemos em obedecer aos mandamentos, estatutos e juízos de Deus em sua integralidade, em toda a sua grandiosidade, em toda a sua beleza. Nisto está a nossa verdadeira identidade, como servos e servas, como homens e mulheres, como cidadãos, ao mesmo tempo dos céus e aqui desta parte terrena. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.